Função algébrica. Uma função é chamada de função algébrica se ela puder ser construída usando as operações algébricas de adição, subtração, multiplicação, divisão ou extração de raízes, né? Começando por polinômios. Não necessariamente todas essas operações algébricas aparecerão simultaneamente. Por exemplo, esboce o gráfico da função f de x igual a raiz quadrada de 2x menos 1. Para fazermos o gráfico dessa função algébrica, o primeiro passo é descobrir o domínio da função. Observe, como a nossa função envolve uma raiz quadrada, né? Então nesta raiz quadrada, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Então, quem é o nosso radicando aqui? Aquele número que está dentro da raiz. Então, vou escrever lá, 2x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. 2x maior ou igual a 1, o que vai nos dizer que o x tem que ser maior ou igual a meio. Esse é o domínio da função, os números reais maiores ou igual a meio. E agora? O segundo passo, então, é determinar os pontos por onde passa o gráfico. Fazemos isso com a ajuda de uma tabelinha, em que atribuímos valores a x, os números que você quiser, encontramos o y a partir da fórmula da expressão e teremos então um ponto. Vamos lá. Para o x igual a meio. Então, este meio foi aquele limite que nós encontramos lá para o domínio da função, né? Então, aqui o domínio, nós escrevemos que era o conjunto dos números maiores ou igual a meio. Quer dizer, de meio a mais infinito. Então, começamos com o meio, que é onde está começando o domínio da função. Para acharmos o f de x, substituímos, então, o valor x da função pelo número que nós estamos atribuindo a ele. 2 vezes meio, 1, menos 1, 0, raiz quadrada de 0, 0. Então, vamos marcar no gráfico ponto meio, 0. Atribuímos mais alguns valores para x. Sempre que nós não soubermos como ficará o gráfico, nós temos que atribuir valores para x até nós termos uma ideia de como será esse gráfico. Mais adiante, depois que estudarmos derivadas, nós teremos algumas informações mais relevantes que podem nos indicar melhor como fazer esse gráfico. Para o x igual a 1, então, o f de x, o f de 1 será raiz quadrada de 2 vezes 1 menos 1, que é 1. Então, marcaremos o ponto 1, 1. Para o x igual a 2, procedendo da mesma forma, teremos o ponto de coordenadas 2 e raiz de 3. Para o x igual a 2,5. Para o x igual a 5. Então, estes números são escolhidos por você, esses números x. Então, você pode escolher números em que o resultado da conta sejam mais adequados para se marcar no gráfico. Então, estes são os pontos da nossa tabela, colocando no plano cartesiano, então, meio para x, 0 para y, é esse pontinho. Vejam, como lá no domínio era x maior ou igual a meio, no meio a gente tem uma bola fechada. Marcamos todos os outros pontinhos, então ponto 1, 1, 2, raiz de 3, 2,5, 2, 5, 3, e aí traçamos uma linha passando por esses pontos. Este é o gráfico da função, então, raiz quadrada de 2x menos 1. Domínio dessa função, já escrevemos antes, foi o nosso pontapé inicial, de meio a mais infinito.
a imagem dessa função. Então, observem que todo o gráfico, ele está correspondendo aos valores de y maiores ou igual a zero. Então, o conjunto imagem é de 0 a mais infinito.